O governo quer tapar o rombo dos Correios com um empréstimo de 20 bilhões. Isso mesmo que vocês estão ouvindo. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre o Correio que está à beira da falência. Está muito mais à beira da falência agora do que ele já esteve no passado. Agora ele realmente está para falir, que o governo vai ter que pegar um empréstimo com os bancos para poder pagar 20 fucking bilhões. Então, para aquelas pessoas que ainda acreditam que esses órgãos públicos que deveriam ser privatizados têm que estar na mão do governo, eu digo para vocês que isso nada mais, nada menos é do que cabide de emprego. Porque mesmo com a falência de um órgão como esse, mesmo com a falência de uma empresa como essa, os diretores estão lá ganhando milhões. Os salários deles não param de ser pagos. Mas os funcionários que estão lá, que muitos deles fizeram L e muitos deles lutam contra a privatização porque nem sabem o conceito da privatização, acham que depois que privatizar eles vão ser demitidos. Não, não é isso que vai acontecer, porque depois da privatização sempre tem os acordos que o governo faz com quem comprou e dentro desse acordo, logicamente que está a manutenção dos empregos de quem já está lá. Então a empresa ela vai poder contratar e demitir as pessoas novas que vão entrar no mercado, entendeu? Então, o cerne do nosso vídeo aqui é que isso já está ficando tão grave, que a própria CNN, que todo mundo sabe que é uma rede que presta serviço para o governo diariamente, né? Escondendo as coisas ruins do governo e colocando as coisas que ele querem que pareça boa do governo, na mídia, falando mal de todo mundo que vai de contra o governo. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que a CNN, Globo, essas mídias mais tradicionais, elas são pagas pelo governo para falar bem do governo. São um braço da assessoria do governo. E até essas redes estão abrindo o bico quanto ao Correio. Não é só sobre o Correio. A maioria das estatais brasileiras deram prejuízo. Um prejuízo que somados dá quase 9 bilhões, ou 9 bilhões e fração. Bilhões, cara. Meu irmão, você não tem noção do desgaste que está acontecendo no Brasil. Você não tem noção da miséria que está acontecendo no Brasil, irmão. Vocês não têm noção, cara. O brasileiro, ele tem a casca grossa, ele está acostumado a readaptar a situações difíceis facilmente. Ele está em um patamar, ele sofre alguma queda, alguma coisa, ele vai para o patamar mais baixo, ele luta, se adapta. E aí vai. Só que nós já estamos adaptados ao fundo do poço, irmão. O brasileiro está adaptado a viver no fundo do poço. Daí não tem mais para onde ir, não. Daí só pro inferno, pô. O governo está pedindo 20 bilhões para poder tapar rombo só do Correio. E vocês ainda acham graça nisso e ainda faz o L pulando na rua com festa, tocando trio e você pagando 10 reais numa cerveja. Você que não ganha nem R$ 1.000 por mês. É isso que está acontecendo no Brasil. Aqui, ó. Bota aqui pra gente ver. E a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, né? Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. Os Correios estão avaliando um pedido de empréstimo a bancos estatais e privados para salvar as contas até o ano que vem. A situação financeira dos Correios está se deteriorando e deteriorando rapidamente. A estatal teve um rombo no primeiro semestre de 4,3 bilhões de reais. Isso é 3 vezes praticamente o prejuízo registrado no mesmo período do ano passado, a necessidade de 20 bilhões de reais em empréstimo para salvar o caixa do governo em 2025, com 10 bilhões, e mais 10 bilhões para 2026. Esse crédito, esse financiamento está sendo negociado com um pool de bancos públicos e privados, incluindo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos privados. Aí os bancos adoram, né? Os bancos adoram isso aí, né? Os bancos brasileiros, das 5 empresas, ou é 4 ou é 5 empresas das maiores do Brasil, ou seja, as mais bilionárias, o topo de cadeia no Brasil, eu acho que das 10, 5 são bancos, ou é 4 são bancos. Os bancos ficaram bilionários no governo do Lula, pai. O governo do Lula, que todo mundo fala aí que salvou os pobres e criticam os bancos, e critica os ricos, critica os milionários,
Se essas riquezas não tivessem indo para os bancos e tivessem indo para as empresas que geram mais empregos, o Brasil não estaria assim. Mas os bancos adoram isso. Isso que os bancos gostam. É do empréstimo do governo. Sabe por quê? Porque o empréstimo do governo, quando o governo pede um empréstimo no banco, é subsidiado pelos impostos nossos. E os impostos nossos, a gente não pode dizer que não vai pagar. A gente não vai ficar inadimplente com o governo. Não existe a possibilidade do governo ficar inadimplente. Sabe por quê? Porque nós somos obrigados a pagar. Se a gente não pagar, ele toma a nossa vida, ele toma tudo da gente, como já está tirando agora. Nunca no Brasil a alimentação foi tão cara. Nunca no Brasil pessoas estão passando fome. Nunca no Brasil pessoas que viviam bem, com um salário razoável, estão chegando nos mercados com os carrinhos de compra, estão largando metade do carrinho de compra lá, porque não tem dinheiro para pagar. Nunca aconteceu isso. E agora está acontecendo, e 20 bilhões para poder salvar uma única empresa. Imagine as outras, quando começarem a falir também. Em que buraco que nós vamos chegar? Quem pegar o Brasil nas eleições de 2026 vai ter uma bomba na mão, armada para explodir. Vai ter uma bomba. E o Brasil tem que estar preparado para essa bomba. Vamos lá, que senão o vídeo vai ficar longo. Mas com taxas de mercado, o que hoje, Márcio, significa taxas muito salgadas. E aval, garantia do Tesouro Nacional. Para os bancos, com a garantia do Tesouro, não deixa de ser um bom negócio, porque em última instância é o próprio governo, o próprio Tesouro quem está garantindo essa dívida. Mas é uma dívida cara. Já faz meses, ou pelo menos vai completar 3 anos, desde que o governo Lula assumiu os Correios, que os sinais de má gestão e de investimentos equivocados estavam dados. De novo, o governo Lula e a própria gestão dos Correios dizem que a culpa é do governo passado, né? Vamos ver se até dezembro do ano que vem a culpa vai ser sempre do passado e nunca da gestão atual. Vocês entendem? O governo é a típica pessoa burra, aquele típico incompetente que não faz nada de correto e sempre coloca a culpa no antecessor dele. É basicamente isso. Aquele chefe seu da sua empresa que entrou por indicação de alguém e aí ele não sabe fazer porra nenhuma e aí ele pega e bota a culpa em você que tá trabalhando duro lá e tal pra poder resolver o problema, ele bota a culpa em você. É tipicamente isso. Sempre bota a culpa nos outros. Aqui já é outro petista doente falando também, entendeu? O importante e o engraçado é que as pessoas, mesmo por mais militante que ela seja, essas pessoas aí, esses jornalistas, eles não são burros. Eles não são burros, cara, eles são inteligentes. Eles são a nata do jornalismo brasileiro. Eles entendem do que eles falam. Eles fazem aquele papel de protetor do governo porque é quem paga eles. Globo News. Todo mundo sabe que a fatia do bolo da publicidade do governo, a maior fatia vai para Globo. É alguma coisa entre 5 e 6 bilhões em publicidade durante o ano que vai para Globo. Todo mundo sabe disso. Então eles têm que fazer o papel deles, que ele é pago para fazer, que é varrer a sujeira para baixo do tapete e deixar as coisas boas e uma poeirinha ali para poder dizer que, né, vai dizer que é isento. Mas quando essas pessoas que são inteligentes de fato, elas começam a abrir os olhos e não tem mais como defender, elas têm que abrir o bico. Uma reserva de mercado, uma fatia ali. Dá Perderam uma reserva de mercado, uma fatia ali que acabava bancando a empresa, de forma totalmente artificial, né? Porque não dava para você continuar nesse esquema, porque as empresas que atuam no setor queriam exatamente atuar com as suas próprias distribuidoras. Então foi um grande erro do governo ter insistido no fortalecimento de uma empresa que, pelo modelo que o governo Lula queria adotá-lo, é um modelo que não tinha futuro, e como não teve, porque a empresa passou a registrar prejuízo atrás de prejuízo,
aquela ideia que foi feita logo no início do governo Lula, vamos tirar da privatização para modernizar os Correios, não aconteceu. E agora vimos a Beatriz Borges, com o presidente atual dos Correios, admitindo, inclusive, que talvez privatização seja um caminho para você reduzir ali o custo, privatizar algumas áreas dos Correios. Ou seja, quando a empresa estava... Eles pegaram a empresa... Entenda o seguinte, por mais que você odeie os governos de direita, principalmente o governo do Bozo, o governo do PT entrou e pegou o Correio, dando superávit de alguma fração aí de 4, algumas coisas bilhões aí. O governo achou, aí estava naquele mapa da privatização. Aí o governo falou, como é que eu vou privatizar uma empresa dessa que está me dando 4 bilhões aí? Não vou privatizar isso não, isso aí vai ser meu. Eu vou botar um diretor, ganhando 200 mil por mês, vou botar um co-diretor, vou botar não sei o que, um assistente, blá, 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 ganhando até 50 mil por mês. E os funcionários ganham 2 mil conto por mês. E vamos tocar essa porra aí. Isso aí é um cabide de emprego meu. Vou botar os indicados, quem trabalhou pra mim. Má gestão, a empresa faliu, 20 bilhões. Aí agora quando tá com déficit de 20 bilhões, eles querem vender. Você consegue entender a mentalidade desse governo? Você consegue entender que um modelo de governo, um modelo de administração do Correio se transferido para o Brasil, para a administração do Brasil, é a mesma coisa? Tem aquele ditado que diz, né, que eu vi até foi o Emílio do Pânico falando que se colocar um governo de esquerda para administrar o Saara, em 4 anos acaba a areia. Em 4 anos, se botar o governo de esquerda no Saara, em 4 anos, toda aquela areia que tem no Saara acaba. Eles não sabem administrar, eles só sabem tirar, sugar, usurpar a riqueza que tem e distribuir para os amigos. Os amigos vão enriquecendo e mandando dinheiro para fora, enriquecendo, mandando dinheiro para fora, as famílias ficando rica, e nós sendo sugados, cara. Sendo sugados, que não podemos comprar nada. E aí agora aí nós vamos ter que pagar essa conta. Ou seja, de volta ao que poderia ter sido feito desde o início do ano. Aí. Essa visão de que o Estado tem de estar em algumas atividades econômicas é totalmente ultrapassada, né? O Estado tem que estar na área de saúde, educação, aí é corretíssimo, né? Mas em áreas do setor econômico, como Correios, isso é uma visão totalmente equivocada que deveria ter já sido abandonado. Você vê um cara de esquerda falando um jargão que é completamente de direita e liberal, é algo realmente que chegou no extremo do extremo da administração, da falta de administração, que é o Estado ele tem que estar em pontos estratégicos, educação, segurança e saúde, só. Estado, gerir empresas, faz sentido, cara. O cara tá falando aí, o cara é de esquerda, tá falando aí. Vocês que é de esquerda, pelo amor de Deus, abre a mente de vocês, cara. Todo mundo quer ficar rico, todo mundo quer ter dinheiro, cara. Embora alguns não queiram ficar rico, porque, enfim, por várias questões, mas todo mundo quer ter uma vida digna, cara. Todo mundo quer ter um dinheiro, cara. Ninguém quer ficar passando fome, irmão. E o que esse governo tá propondo pra gente é passar fome, irmão. Nós estamos passando fome. O brasileiro, o nordestino, não tá aguentando mais, velho. Não tá aguentando mais. O nordestino tá tão fraco que ele tá sem força, sem potência no cérebro pra raciocinar a própria mazela que ele tá sofrendo, irmão. Não tá. Aí pra finalizar esse vídeo, 14 minutos, pra finalizar esse vídeo, vai ficar gigante esse vídeo, cara. Mas eu vou ter que fazer essa parte aqui, porque faz parte aqui do escopo desse vídeo, que é o seguinte, é que nós estamos falando dos Correios, mas essa matéria aqui vem falando sobre a soma dos déficits das estatais somam 9 bilhões. Observe. O cenário atual das estatais gerais no Brasil. A gente preparou aqui uma série de dados para dividir com vocês, para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né? Esses dados que vocês estão vendo na tela são dados do Banco Central. O que nós estamos vendo é que as empresas públicas que são controladas pelo governo federal,
estão acumulando um déficit, ou seja, um prejuízo de quase 9 bilhões de reais nos 12 meses acumulados até agosto deste ano. Se vocês olharem já pelo desenho, já dá para ver que esse valor é mais do que o dobro do que vimos no mesmo período até agosto de 2024. Quer dizer, passa do verde para o vermelho a partir do primeiro ano do governo Lula. Enfim, só esse trechinho aí é o suficiente para poder ilustrar para a gente o que é que a gente está passando. A soma dos déficits das estatais, ou seja, empresas administradas pelo governo, está em cerca de 9 bilhões em déficit. Qual é a empresa privada que vai se sustentar com um déficit de 9 bilhões sem ter a população para pagar imposto por isso? Quem está bancando essas empresas é o nosso suor, é o nosso sangue, que está mantendo essas empresas ativas ainda com salários altíssimos dos presidentes, mesmo elas estando com esse déficit que está aí. Então, basta apenas a gente abrir o olho e entender que o governo que já teve no país não precisa voltar mais. Lula já passou pelo país, já deu a sua contribuição, vai embora, larga o Brasil para outra pessoa administrar, porque nós estamos cansados dessa gangorra que nunca deixa o Brasil girar. Entendeu? Fica a dica aí, até mais.